Sabe, às vezes a gente para pensar, como é que um único sistema econômico conseguiu se tornar a força que basicamente domina e molda o mundo inteiro? Das coisas que a gente compra no mercado até as bolsas de valores que nunca dormem, o capitalismo está em todo lugar. Mas como essa engrenagem tão complexa foi montada e se tornou tão poderosa? É isso que a gente vai investigar agora. E olha só, logo de cara a gente já se depara com um paradoxo fascinante. De um lado, o coração do poder financeiro mundial, um símbolo de consumo, de riqueza. Do outro, o retrato claro das contradições sociais. Trabalhadores na rua pedindo direitos básicos. A riqueza da nação mais poderosa do mundo não apaga as tensões de classe. E isso nos leva à grande questão desta análise, né? Como pode um mesmo sistema gerar realidades tão diferentes, tão opostas? Um motor de inovação e, ao mesmo tempo, um gerador de desigualdade. Para responder isso, não tem outro jeito. A gente precisa abrir o capô e ver como esse motor funciona por dentro. Então, é isso. Para a gente conseguir desvendar esse paradoxo, não adianta só olhar para os resultados. É preciso entender a mecânica interna, sabe? Quais são as peças que fazem essa máquina tão poderosa girar. E o que a gente descobre é que essa mecânica toda se apoia em 4 pilares fundamentais. São eles que sustentam a estrutura inteira do sistema e a gente vai conhecer cada um deles agora. Olha aí a anatomia do sistema, dividida nos seus 4 componentes principais. Tudo começa com a propriedade privada. Isso significa que os meios de produção, como as fábricas e as terras, pertencem a indivíduos ou empresas, não ao Estado. O combustível disso tudo é o lucro. O objetivo é sempre vender as mercadorias por um preço maior que o custo de produção. E para isso acontecer, existe o trabalho assalariado, onde a força de trabalho é trocada por um salário. E tudo isso opera dentro de uma economia de mercado, onde a lei da oferta e da procura é que dita as regras do jogo. Ok, agora que a gente entendeu a mecânica, vamos voltar no tempo. Esse motor não surgiu assim, pronto. Ele foi construído, foi aprimorado ao longo de séculos. Vamos ver como essa evolução aconteceu. Essa trajetória toda pode ser dividida em 3 grandes fases. É uma jornada que começa lá atrás, com navios e especiarias, passa pelas chaminés e a fumaça das fábricas e chega até os mercados financeiros super complexos de hoje. Vamos analisar cada uma dessas etapas. A primeira fase, o capitalismo comercial, foi a era da acumulação primitiva. Um jeito de dizer que foi aí que a riqueza inicial, o pontapé de todo o sistema, foi formada. Entre os séculos XV e XVIII, com as grandes navegações, as potências europeias exploraram colônias na América, África e Ásia. O tal pacto colonial era bem simples. As colônias forneciam matéria-prima e metais preciosos, enquanto as metrópoles vendiam produtos manufaturados. Esse comércio, que muitas vezes dependia de mão de obra escravizada, gerou o capital para a próxima fase. E todo esse capital acumulado serviu de combustível para a Revolução Industrial, lá a partir do século XVIII. A invenção da máquina a vapor, a mecanização, tudo isso transformou a produção. A indústria se tornou o coração da economia. Só que essa produção em massa precisava sempre de mais matéria-prima e novos mercados. E foi isso que impulsionou o imperialismo, a corrida por mais colônias para sustentar todo esse crescimento. A partir do século XIX, a gente entra na fase atual, o capitalismo financeiro. É aqui que o capital industrial se junta com o capital bancário. As empresas começam a vender ações nas bolsas de valores para levantar dinheiro. E aqui acontece a grande virada. Pela primeira vez, o lucro se descola da produção física. O capital se torna mais abstrato, mais rápido e aí sim verdadeiramente global. E é bem interessante notar que a própria origem do sistema é tema de um debate teórico gigante. De um lado, Max Weber dizia que o capitalismo tem uma raiz cultural, ligada à ética protestante, que valoriza o trabalho e a poupança. Do outro lado, Karl Marx argumentava que a origem é histórica, baseada na luta de classes e na exploração da força de trabalho, que se consolidam com a Revolução Industrial. 2 visões que nos ajudam a entender a complexidade do assunto. Agora, vamos ver o impacto disso no mundo todo. Porque a evolução desse motor não ficou só na Europa. Ela reorganizou o planeta inteiro numa nova ordem econômica. O modelo antigo, conhecido como Divisão Internacional do Trabalho Clássica, era bem direto. Os países desenvolvidos, as antigas metrópoles, produziam e exportavam produtos industrializados. Já os países em desenvolvimento, as antigas colônias, exportavam matérias-primas. Uma relação de dependência econômica bem clara. Hoje, a realidade é a nova Divisão Internacional do Trabalho. A produção se fragmentou. Um único smartphone, por exemplo, tem peças feitas em dezenas de países. Só que o controle da tecnologia, o design e, claro, a maior parte do lucro continuam concentrados nas sedes das empresas, no chamado Norte Global. Ou seja, a dependência mudou de cara,
mas não desapareceu. Essa integração global toda tem consequências profundas. A gente vê uma homogeneização cultural com padrões de consumo parecidos no mundo todo. A modernização nos países em desenvolvimento muitas vezes é seletiva, focada em infraestrutura para exportação, como portos e energia. E, fundamentalmente, a dependência tecnológica continua, já que a inovação ainda está centralizada no norte global. Então, quando a gente junta a mecânica do sistema com a evolução histórica dele, a gente começa a entender melhor o nosso mundo de hoje, essa imensa linha de montagem global. No fim das contas, compreender essa jornada não é só um exercício de história, é a chave para a gente decifrar o presente. É o que explica por que as sedes das empresas estão em Nova York ou Londres, por que tantas fábricas estão na Ásia e como o nosso consumo do dia a dia conecta todas essas realidades em uma única e complexa engrenagem global. Pois é, a gente percorreu a história, desmontou a anatomia desse motor global. Vimos como ele foi construído e como ele molda o nosso presente. Mas a pergunta que fica, e que talvez seja a mais importante de todas, é: para onde essa poderosa engrenagem está nos levando agora? A reflexão, com certeza, continua.